Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast. E aí, faz sentido? Aqui quem está falando com vocês é Dani Novaes. E aqui é a Ana Dantas, e hoje nós vamos trazer um tema bem reflexivo para você sair da sua zona de conforto. Na verdade, a gente tem feito alguns temas nesse podcast que tem trazido grandes reflexões, inspirações, para que você termine o ano bem, afinal de contas, o ano ainda não acabou e muita coisa vai acontecer. E o tema de hoje não poderia ser diferente. O novo não é um dia, o novo é uma mentalidade. E aí, Dani, o que você acha desse tema? Começamos fortes, né? É doido porque mentalidade eu acho que é um tema que tá. As pessoas falam disso há muito tempo, né? A todo momento a gente ouve sobre processos de mudar a mentalidade, como mudar a mentalidade, como não sei o quê, como não sei o que lá. E esse conceito de novo que a gente traz agora, ele não está atrelado a uma data específica, certo? Ele está atrelado a uma forma de pensar e agir. Então, esse tema é um tema que eu gosto muito de falar, e eu acredito que realmente o novo é uma mentalidade. Acho que nunca fez tanto sentido para mim esse tema, porque a gente não muda se a gente não mudar a nossa mentalidade. O entorno não muda se a gente não mudar a mentalidade. E aí sim, por isso que esse novo é uma mentalidade, né? Ele tem tão colaboração com esse sentido de não ser uma data no calendário, de não ser um dia, mas de ser algo que acontece dentro de você, certo? Sim, muito bom você trazer essa reflexão relacionada ao dia, porque a gente está aí às vésperas do final do ano, onde muita gente começa a anotar o que quer viver em 2025, o que Verdade. viveu em 2024, o que deu certo, o que não deu, e faz esse planejamento para 2025, esquecendo que a gente ainda está em novembro. Ou seja, nós temos aí um mês e meio para acabar o ano, e aí parece que as pessoas jogam a toalha e o novo só pode vir depois do dia 31 de dezembro. E É, você trazer essa reflexão de data é muito importante, porque às vezes a gente espera muito alguma data no calendário para a gente tomar uma decisão, tomar uma atitude, planejar algo, sair da nossa zona de conforto só quando chegar essa data. Por exemplo, eu vou começar a dieta só a segunda-feira. Então, essa dieta nova só pode acontecer na segunda-feira. Ou seja, sua mentalidade para se comportar para esse novo que essa dieta vai te oferecer, só vai acontecer segunda-feira. Então, se você tomou essa decisão numa quarta da semana anterior a essa segunda, você não muda o teu comportamento, não muda a tua mentalidade, você espera essa data. Sendo que o novo não é um dia, o novo é uma mentalidade. Você já tem que estar preparando a sua mentalidade para você viver essa realidade. No caso desse exemplo que parece ser bobo, da dieta, né? É você se planejar para comprar as coisas certas, é você ir num nutricionista, você ir, sei lá, na academia. Então você vai mudando a sua mentalidade, porque você fala assim, cara, isso tem que valer a pena. Porque eu gastei com isso, eu estou investindo meu tempo, estou investindo meu dinheiro. Então, a mudança do novo para a mentalidade, não para um dia, eu acho que reflete muito nesse final de ano também. É a hora onde a gente para colocar no papel, para ver o que a gente quer para 2025 e acha que esse novo só pode vir depois do dia 31 mesmo. Você já fez isso? Já pensou assim alguma vez? não é verdade. Engraçado que você está falando e agora minha mente rodou aqui. O mais louco é que parece ser um assunto muito clichê, né, de ser falado. Assim, mudança de mentalidade, ou hábitos, né, renovar os hábitos, ou a dieta. Eu sempre falo, iniciou o ano, aquela lista que todo mundo faz de desejo, eu acho que emagrecer deve estar na lista de 90% do público. É o top um. É o top um, assim, é o top um dessa lista. Aí o que que acontece? A pessoa não faz nada, não age, e aí, 6 meses depois ou agora, se sente frustrada porque, nada de bom aconteceu. Esquecendo que precisa a mente dela mudar, né? A mentalidade dela é que precisa mudar. E é engraçado você ter falado isso, porque eu fiquei refletindo aqui.
Caramba, parece ser algo tão clichê, né? Porque é tão falado, é tão normal, mas aí é aquele negócio. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa. Aquilo que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. E por isso que existem muitos ruídos na comunicação, né? Porque aquilo que faz sentido para mim, que é óbvio para mim, não é para o outro. E a gente precisa falar sobre isso. E mudar a mentalidade, ela não é de um dia para o outro. Ela é um exercício diário. Diário, até porque nós somos gatilhados diariamente sobre N situações e N assuntos. Então, se você acha, você que está ouvindo aí, se você já acha que fui num curso, aprendi sobre isso e nada aconteceu. Não, olha só. Mudança de mentalidade é algo de neurociência. Isso existe, isso é real, mas precisa de uma ação que depende da gente. Então, fui num curso que não sei o que aprendi, já sei tudo. Não, não sabe, gente. E eu não tô sendo arrogante, não quero ser arrogante e falar isso, né? Eu não tô na vida das pessoas, eu não sei, mas eu tô falando sobre mim até. Porque quando eu comecei esse processo de mudar a mentalidade, foi lá em 2017. Então, assim, já tem 7 anos praticamente que é um processo, que tem sempre algo a ser aprimorado, melhorado, mudado, aprendido, porque é um processo de mudança de mentalidade. É por isso que o novo não é um dia, o novo é todo dia, quando você se permite mudar Boa. a sua mentalidade e aquilo que está dentro de você, entendeu? Até Gostei dessa porque frase, hein? é Anota aí, essa frase muito é boa. boa. Até porque a gente também muda, né? Uhum. Durante a nossa jornada, a gente muda de idade, a gente muda de cidade, a gente muda de ambiente, de companhia. Então, em cada fase, a gente precisa de uma mentalidade diferente para a Sim. gente atuar naquela fase. Você falou uma coisa muito interessante, que é quando a gente está exposto a um ambiente de aprendizado, seja um curso, seja uma palestra, um treinamento, a gente vai com várias expectativas ali, aí aprende, anota, nanana, mas aquilo ali é 1% Verdade. para tudo poder acontecer. Porque os 90% vai acontecer quando aquilo ali acabar, para você botar aquilo em prática, né? Então, acho que, na verdade, mudança de mentalidade também tem muito a ver com ter coragem. Ter Boa. coragem para mudar, né? Porque você tem que dar o passo. Ninguém vai chegar e falar assim, ó, vai botar, fazer um download da mentalidade que você tem. Não. Se você quer acessar um novo nível, se você quer viver realmente um novo, você tem que se disponibilizar a fazer coisas, a tomar atitudes, a ter um comportamento. É igual a gente fala pra caramba, né? Vista-se como se já fosse, né? Você É, quer frequentar certos ambientes e você vai ouvir em vários podcasts, em várias pessoas que falam sobre alta performance, todas elas falam a mesma coisa. Ah, eu passei a me vestir como, eu passei a me comportar como, eu passei a ler livros que falem desse assunto que eu gostaria de viver. Eu visitei os lugares que eu gostaria de uhum, morar, eu vivi aquela realidade, que ele sabe que naquele momento não era a realidade dele, mas ele precisava começar a mudar a mentalidade dele para que no dia que fosse, que aquilo ali fosse possível, ele já está pronto. Então a mentalidade tem muito a ver também de você estar se preparando para quando o dia chegar, o dia daquilo que você quer que se realize, você esteja pronto, porque senão a oportunidade vai passar. é verdade. Eu gosto muito daquele livro, e se você está ouvindo Mindset, aquele livro ele é muito Muito bom bom. e ele aborda exatamente esses pontos, né? Agora, esse processo de vista-se até se tornar, né? Circule, é aquele negócio. Se você é o mais inteligente da roda que você vive, você está na roda errada, né? Já começa por aí. Você está Eu no falei lugar isso essa errado. semana, né? Que eu É. comecei uma mentoria e para mim é um ambiente novo, mas eu, Uhum. eu decidi sair dessa zona de conforto porque eu realmente preciso mudar a minha mentalidade para algumas coisas. Então, eu fui para essa mentoria, tinham 8 mulheres ou 10, a maioria delas há anos no mercado corporativo e eu nunca trabalhei no mercado corporativo, eu sempre fui empreendedora, eu sempre trabalhei com a minha família. Então, aquela realidade ali era uma realidade totalmente diferente.
mas é uma realidade que eu vou precisar conviver porque eu vou ter conexões com essas pessoas, com Sim. outras pessoas que vivem nesse nível, né? E aí, quando terminou, a Dani perguntou para mim, e aí, como é que foi e tal? Eu falei assim, cara, eu sou a menor da mesa. Porque todo mundo falava assim, eu trabalho há 10 anos numa empresa, eu trabalho 30 anos no banco, 20 anos na construção. E eu falei assim, cara, eu só tenho 10 de empreendedora, mas trabalhando em coisas diferentes. E nem por isso eu sou menor no sentido de inteligência, Sim. né? Pode ser menor no sentido de algumas experiências, mas que eu creio que todas elas vão se conectar de alguma forma. É, e isso, né, essa coisa de você que está ouvindo esse podcast, você que está ouvindo agora, presta atenção se ao seu redor você é a pessoa maior da mesa que você senta, do lugar que você frequenta. Se for, tá na hora de você mudar de mesa. Porque se a gente é o maior da mesa, tem alguma coisa errada. A gente não vai mais aprender nada, a gente já limitou o nosso aprendizado, o nosso processo de modelagem. E esse processo de modelagem ele é um exercício de desenvolvimento, é um processo de neurociência mesmo. Você tem um espelho, você tem neurônios que espelham a outra pessoa. Então, modelar as pessoas de sucesso não é ser invejoso, tá? Então, vamos começar a desconstruir aqui e mudar a sua mentalidade. Se você é daquela pessoa que pensa, ah, não, mas aí fulano tá sendo invejosa porque tá copiando. Não, fulano não tá copiando, fulano tá modelando. Existe um processo um exercício de modelagem, e a gente vê muito isso em cursos de inteligência emocional, neurociência, PNL, que é real. Então você modela aquilo que você quer se tornar, vista como você quer ser vista, entendeu? Se você ainda não acessou o lugar que você deseja, comece a se comportar como tal. Porque se você continuar se comportando do jeito que você está, você nunca vai acessar. Então, existe um desenvolvimento de mentalidade que é muito real, que é científico e que é validado, né? Que hoje é uma prática de mercado. Eu falo que nos últimos meses a gente mudou aquilo que a gente ouvia, né, Carol? Os podcasts Sim. que a gente ouvia no início do ano, para o que a gente ouve agora, as pessoas que a gente seguia e que a gente deixou de seguir porque a gente entendeu que não fazia mais sentido para a gente e que o nosso momento de vida também estava mudando, então a gente precisava direcionar a nossa mentalidade, aquilo que a gente queria para a empresa, para a nossa vida pessoal, para tudo para um outro caminho. Então a gente decidiu ir modelando ali outros cenários para estar sentado em outras mesas, em outros lugares. Então volto com o tema, assim, não é um dia o novo. Foi a nossa mudança de mentalidade para a gente começar todo dia algo novo, entendeu? Sim, é uma decisão, né? É uma Depende da decisão. gente querer. É uma No decisão. começo do ano, a gente ouvia muito podcast sobre mentalidade, a gente ouviu um que explodiu a nossa mente, Foi e mesmo. tudo que foi falado não era novidade. Eram Não coisas do é. dia a dia que a gente deixa passar, a gente acha que não tem nada a ver. Se não tem nada a ver, te aprisiona muita coisa. Ah, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, você fica paralisado a muita coisa. É E isso. aí, a gente, para ter essa mentalidade, a gente tem que decidir. Não é na zona de conforto que a gente cresce, não é pensando as mesmas coisas. E volto a dizer, as pessoas têm medo de mudar de opinião, né? Acham que são fracas ou que, tô sendo levado um lado, tem a pessoa que está sendo levada para um lado para o outro, que vai com os outros, mas tem também você reconhecer de que você nesse período você não precisa mais andar nesse caminho. Você pode Uhum, pegar uma outra rota, tá? uhum. Então, mudar de opinião para você crescer, para você atingir novos lugares, novos objetivos, é super positivo, não é voltar, não é. Se você precisar retroceder também para que você pegue o lugar certo, também não é errado, você não é menos do que ninguém, né? E, e a gente também gosta de trazer um pouco da palavra de Deus, né? E na palavra de Deus em Romanos fala sobre a renovação da mente, porque a gente só consegue viver as coisas de Deus, porque eu falo assim, eu tenho a mania de abrir meu Instagram, botar lá no criar e olhar é, o que o Instagram vai me dizer dos anos passados, né? Aquela memória dele. Aham. E ultimamente eu tenho olhado, eu falo assim, cara, só tem 3 anos, só tem 4 anos essa minha jornada com Deus. Apesar de sempre orar e tudo mais, mas essa jornada de entrega, de renúncia, né?
E aí eu começo a olhar assim, eu falo, cara, para acreditar nas coisas você tem que renovar muito a mente, É, é. porque é uma realidade totalmente diferente. Não, engraçado você falar isso, que hoje eu repostei uma foto minha de 2017 na praia lá em Arraial do Cabo. E aquela mulher ali, aquela menina, sei lá, naquela época, ela queria farra, ela queria ir pra praia, ela queria viajar com os amigos. Então, assim, e foi exatamente no ano, olha só, 2017 a foto. Foi exatamente no ano que eu decidi mudar a minha mente, mudar a minha perspectiva. Foi o ano que eu escolhi ir num curso de inteligência emocional, fui para o método CIS, fiz. Foi o ano que meu pai faleceu e foi o ano que minha mente mudou em muita coisa, assim. Perdão foi trabalhado, uma série de coisas dentro de mim. E 7 anos depois e eu nunca imaginei que eu fosse um dia morar fora do país. Eu achava uma realidade Muito muito distante. distante para minha vida, muito distante. Eu achava que aquela menina que de pais separados, que morava em São João de Meriti, morou em São João, morou na Vila da Penha, ali no subúrbio carioca, no Rio de Janeiro, morar um dia na Europa. Eu nunca nem tinha saído do país naquele ano, com aquela idade, sabe? Então, é motivo de muito trabalho, de muita renúncia, de muita entrega, de muita mudança de mentalidade, assim, não é que... E eu sou grata por aquele ambiente, eu sou grata por aquele tempo, o que eu vivi ali com os meus amigos, aquilo foi ótimo, mas não cabe mais no tempo que eu tô hoje. E a gente precisa ter maturidade de entender isso. Porque se a gente não sai do ambiente, se a gente não vai atrás daquilo que a gente quer, o ano vai passar, o tempo passa, porque é algo que a gente não tem controle, e a gente vai permanecer no mesmo lugar. Entendeu? E se você der mole, o ambiente te puxa de volta. É tipo a palavra de Deus faz do jugo desigual nos É, relacionamentos, né? é, A gente sempre fala. Se você que está ouvindo esse podcast, você é cristã, cristão, e começa a se relacionar com alguém do mundo, vamos dizer assim, que está fora, né, do seu ambiente ali, daquilo que você acredita, é muito mais fácil você voltar para esse ambiente do que a pessoa entrar no seu. Porque você vai sendo condicionado ali, ó. E quando você vê, você tá fora do teu caminho. Isso acontece com um monte de gente, né? E ok, não tô aqui para julgar, mas a gente tem que firmar o que está escrito na palavra. A palavra fala isso, né? Sobre o jugo desigual. Nossa, a gente tá indo aqui, sim. né? A- Até porque você vai começar a pensar como você, com quem você anda, no ambiente que você Uhum, vai frequentar. Então, sim, se a sim. força daquele ambiente for maior do que a tua, e é aquilo, né? Você está no ambiente para influenciar ou para ser influenciado? Boa, boa. Eu amo isso, eu amo essa frase. Porque Deus nos chama para ir para o ambiente para influenciar. Mas muitas das Uhum. vezes a gente não está cheio dele para poder influenciar. É E aí a verdade. gente acaba sendo influenciado. Esses dias eu ouvi, não existe nenhum espaço vazio que não vá ser ocupado. Então, o que está vazio em você que, se você não ocupar com as palavras de Deus, com a mentalidade certa, vai ser ocupado por outra coisa, por às vezes uma crença limitante, às vezes uma crença de merecimento. Se você não ocupar com, com uma mentalidade certa, tenha certeza que você vai se auto-sabotar. Então, não existe nenhum espaço vazio que não vá ser preenchido. Boa essa frase, hein? Gostei disso. Boa, né? Eu não Tô sei de aqui quem eu ouvi, mas eu. refletindo sobre. É. E outra coisa é que a mentalidade é um processo de dentro para fora. Sim, Não adianta total. você que hoje a gente vive numa sociedade de exposição, né? Uma sociedade que mostra muita coisa, mostra quem é o que você não é, o que você gostaria até de viver, mas você mostra uma mentira, que você ainda não é e que você vive naquilo ali. Então, ela é de dentro para fora. Você tem que mudar você, os seus, alinhar seus princípios, alinhar seus valores, e isso vai automaticamente refletindo em quem você é. Mudança de comportamento, mudança de visual, mudança nos ambientes que você vai. Antes você ia para balada, hoje você não vai mais. Não que às vezes você não goste, mas que você
sabe que não faz mais sentido. Eu tô lendo o livro do Tiago Brunet, Os Princípios? 10 Princípios Milenares, né? As 10 Leis Espirituais. E aí, cada capítulo ele fala de uma, né? E ele falou sobre no segundo capítulo sobre verdade. Ele falou que durante a adolescência dele ele mentia muito, né? Ele falava que o pai dele era piloto de avião e ele morava em frente a dois complexos aqui no Rio, no Uhum. subúrbio e tal. Ele falava que tinha a melhor bicicleta, mas ele nunca aparecia com aquela bicicleta. E aí cada semana acontecia uma coisa, o pneu furou. Tá, meu pai tá vendo não sei o quê, fui roubado, até que a bicicleta foi roubada. Então, ele sempre estava vivendo nesse meio de mentira, e ele fala, né, que essa mentira, ela uma hora vai cair. E que você tem que ser muito bom para lembrar de tudo que você falou, ou seja, é desgastante. É um processo desgastante. E Uhum. aí, nesse processo que você está mentindo, era o processo que você podia estar criando essa mentalidade do que você podia estar vivendo. E aí você está perdendo tempo mentindo, né? Verdade. Engraçado que a minha mãe, eu anotei três coisas aqui que eu quero falar. A minha mãe sempre fala isso, que quando você conta uma mentira, cada hora você conta ela de um jeito, né? Porque é mentira. Então você está Sim. sempre contando uma história diferente. E uma outra coisa que eu lembrei quando você falou do mudar de pensamento, né? Ah, se você pensava de uma forma, você mudar essa forma. Uma vez eu vi o Joel falando num podcast, que bom que eu mudo de opinião. Sim. Significa que eu estou sempre estudando e conhecendo coisa nova. Então, sim, o que eu pensava antes, hoje eu posso não pensar mais daquela forma porque eu aprendi algo novo. Então, que bom. E Uhum. as pessoas ficam assim, porque fulano mudou de opinião. Cara, que bom que eu mudei de opinião, né? De repente eu deixei de ser até uma pessoa, não é burra, mas esqueci a palavra, de não querer Ignorante. ignorante, e aí eu estudei, aprendi, li tudo, e hoje eu enxergo com uma nova perspectiva aquele assunto. Então eu mudei a minha opinião, né? Então É uma tudo mudança de opinião para evoluir, né? exatamente. Não assim, só para falar, eu mudei de opinião. Exatamente. E uma outra coisa que você falou, eu fico impressionada com o nosso rapport, que também tem a ver com dificuldade, que quando você falou, eu estava pensando aqui. A base da pirâmide, ela é uma só. Primeiro a gente ser, depois fazer, para depois a gente ter. A questão é que hoje o Uhum. mundo ele está muito focado em ter para ser, né? E a pirâmide do indivíduo, se você está ouvindo, você pode escutar, você pode anotar isso. Primeiro é a nossa identidade, que é quem a gente é o ser. Depois a gente vai para a nossa capacidade, que é o fazer. Aí, depois que a gente que a gente faz, a gente tem, que está ligado à nossa crença de merecimento, entendeu? Só que hoje o Uhum. mundo, né, ele impõe que você só depois que você tem. Então, é o carro novo, é a bolsa da moda, é não sei o que, é a roupa de marca, e bababá, e bababá, e bababá, é o relógio bom, é o iPhone última geração, e aí a sua identidade está firmada. Mas Tira isso tudo, o que que você tem? nada, nada. É Você nem aquela sabe quem, velha, é você nem aquela sabe velha quem você história, é, né, das né? pessoas. Aquela pessoa é tão rica que ela só tem o dinheiro. É isso, é isso. É exatamente isso. E aí ela nem sabe quem ela é, porque depois que tira tudo isso, ela não se reconhece. É você olhar no espelho e você não saber quem você é. A palavra de Deus diz muito isso, assim. Lá a Bíblia, que é gente, olha só, todos os livros que você já leu na sua vida sobre inteligência emocional, tudo parte da Bíblia. Já começa por aí, né? A Bíblia já falava sobre inteligência emocional, sobre mudança de pensamento, sobre mudança de atitude, tudo. Então, assim, qualquer ensinamento vem do livro mais antigo do mundo. E lá ele fala assim, a visão de Deus para o novo é sempre focada em crescimento e propósito. Porque lá em Isaías 43:19, ele diz: Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Então, assim, muitas vezes o novo de Deus está acontecendo ao nosso redor, mas a gente precisa estar atento, que eu sempre falo, né? Esteja ligado aos sinais e percebendo os movimentos que estão acontecendo, entendeu? É.
Sendo que para você entrar nesse novo, você tem que abandonar o velho, né? Não dá para dois corpos habitarem no mesmo lugar, né? Vinho novo não Então, cabe em odre velho, né? é, É isso. então não adianta, você tá, eu quero viver um exemplo assim bem banal. Eu quero mudar de bairro. Mas aí você vai para esse novo bairro que tem novos hábitos, tem novas ruas, tem um novo comércio, pessoas andando de forma diferente, e aí você chega lá com os hábitos que você tinha do seu bairro, comprando a padaria, comprando pão ali no seu Zé, lá não vai ter mais. Então você tem que se adaptar ao novo. E para se adaptar ao novo, você vai ter que largar esse velho muitas das vezes na marra, É, muitas das vezes na marra, né? E verdade. esse Viver o Novo é muito engraçado. Tem um podcast aí para sair, né, que eu gravei, falando um pouco sobre isso, porque eu recebi uma mensagem de uma amiga minha da época de faculdade, a gente troca mensagens e tal, e eu não me lembrava disso, mas há 4 anos atrás a gente fez algumas sessões de coach para carreira, né? Ela me ajudou muito, porque eu sempre soube fazer muitas coisas, mas não sabia o que que era. Né, eu sou formada em administração e publicidade e eu já trabalhei em várias coisas, então eu sei fazer um pouquinho de cada coisa. E eu gosto de aprender, eu topo tudo, enfim. E aí a gente chegou no final dessa consultoria, dessas sessões lá dela e tudo do trabalho, e a gente definiu que o nome seria consultoria de negócios. Tudo isso se resume a uma consultoria. E eu, na minha cabeça, nem sabia o que que era. Eu não sabia que existia um nome para essa quantidade de informação que eu queria trabalhar. Uhum. E aí os anos se passaram e tal. E ela sempre acompanhando a gente na S4. E aí ela me mandou uma mensagem falando: Carol, cara, eu me dei conta que você está vivendo algo que a gente comentou há 4 anos atrás. E aí eu falei: cara, é verdade. Então a gente tem que estar atento ao novo, porque o novo, ele não começa no dia que você conquistou o que você quer. Não. É uma jornada, né? Eu falo que esse ano, a gente fala que, né, esse ano a gente foi amassada, a gente foi exposta, a gente se desafiou, a gente foi alargada. Eu me sinto assim um elástico, né? Na verdade, Sabe nesses 3 anos, mas aquele filme da Disney, né? É, mulher, dos todo mundo de incríveis. lá. Isso, exatamente. Eu me sinto assim, tipo, cada hora com a mão num lugar, cada hora. E não é uma coisa assim, tô fazendo coisas aleatórias. Quando a gente para pensar, tudo se completa. Tudo. A Dani tava falando comigo, falou assim, cara, a gente começou no GC, aí a gente começou a servir, aí no servir eu falava para você orar. Aí depois eu virei coordenadora, eu tinha que orar, tinha que falar com as pessoas. Aí depois no GC, Dani era minha líder, aí ela pediu uma vez para eu dar palavra, uma ou duas. Tive que romper aquilo e agora depois tive o carisma, fiz o lábio, tive que falar, então tudo envolvendo falar. Sim. E aí eu falava algumas coisas, eu falei, eu não sei o que que é, mas eu sei que tem alguma coisa sobre falar, né? Deus quer que eu fale. E eu sempre fui a pessoa do ouvir. Eu sempre gostei de ouvir. É. Então, eu tive que mudar a minha mentalidade para eu poder acessar isso, né? Esse mês, então, eu falei para ela, eu falei, cara, eu tô me colocando nos lugares super desconfortáveis para mim, mas eu tô me colocando. Não é ninguém que falou assim, você tem que fazer. Eu que coloquei, falei, cara, se eu quero viver o novo, eu tenho que ir para lugares novos, pessoas novas, realidades diferentes, para minha cabeça abrir. Porque tem aquela máxima, né? Nós somos o reflexo das 5 pessoas que a gente anda. Então, quem É são as isso. 5 pessoas, né? São pessoas que estão abaixo de você intelectualmente ou de experiência. Não que você tenha que odiar a pessoa, não. Você só não vai mais estar naquele ambiente mentalmente, vamos dizer assim. Mas é Verdade. confrontador também. Aquele livro, um dos melhores livros para mim do Brunet é especialista em pessoas, né? E ele retrata muito isso, que é a coisa da temporalidade e espacialidade. De repente, você que está ouvindo, essa pessoa que às vezes você precisa se afastar, ou que você precisa mudar de ambiente, é da sua própria família. E você não vai conseguir criar, né? Você não vai simplesmente abandonar a sua família, mas você pode dar um tempo e espaço para essas relações, né? Eu sempre falo, ó, eu vou
o tempo necessário, tudo, que não sei o que, fico, bababá. E aí tem a parte do espaço, né? Porque aí É você não muito tá. importante. É muito importante. Isso é bom para você, para sua cabeça, para sua saúde mental, para E tudo. não se cobrar por isso, né? Não se cobrar, Porque não. quando a gente está vivendo isso de se afastar, porque a gente ouviu isso esses dias, né? E Uhum. mudou muito a minha mentalidade, porque às vezes a gente. Olha, eu indo para outro lugar agora, de novo. Às vezes a gente fala assim, ah, Deus tem que falar, eu tenho que ouvir, lá. E aí uma amiga nossa falou assim, às vezes Deus não fala, Deus vai tirar seu coração. Então Deus começou a me tirar de vários lugares que eram lugares confortáveis, com pessoas que eu amava, que eu amo ainda, lugares que eu não queria largar a mão, porque eu achava que eu era importante ali, porque eu... E, É, cara, Deus vai tirando teu coração, que você vai falando assim, cara, não tem mais sentido, não tem por que eu estar aqui. Eu já cheguei num teto, igual a Dani falou, eu já cheguei num teto. E é, no início da jornada cristã, aconteceu isso que você falou, da família, né? Porque isso vai minando essa mentalidade que você está criando com sim, Deus. E sim. aí você começa a duvidar, você começa a questionar Deus de, cara, só eu tô louca, eu tô pensando nisso, todo mundo tá ao contrário, mas o evangelho é isso, é ir contra a correnteza, entendeu? É isso, é exatamente isso. E aí é o que você acredita, né? Então é isso. Você não vai poder excluir tua família. Você não vai, é a sua família. Às vezes é sua mãe, seu pai, seu marido. Não sei, você que está ouvindo. Mas aprenda a dar tempo, e espaço, né? E saiba que a gente não muda ninguém. Isso, isso tem que ser tatuado, essa frase, assim. A gente não muda ninguém, a gente só muda nós mesmos. Só que as pessoas podem mudar através da nossa mudança. Por quê? Perfeito. Porque é através do exemplo, né, que a pessoa começa a ver que houve uma mudança em você e aquilo vai refletir positivamente para ela. Mas falar, ah, fulano que não sei o que tem que mudar. Eu lembro que, sei lá, quando eu entrei na liderança do GC, uns 3 anos atrás, o tempo tá passando rápido, né? Uma pessoa que hoje é uma amiga nossa me ligou e falou: Não, porque não sei o quê, porque fulano tem que mudar, 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 e não dá Tem mais. que. Tem que. E eu perguntei pra ela, eu falei assim: Mas afinal, você é a mulher que ele precisa ter em casa, assim? Quem você está sendo como mulher, né? Porque fulano precisa mudar. Mas e você? O que que você Boa. precisa em mudar em você para que ele te reconheça como essa esposa e a relação de vocês foque em você? Porque é muito mais fácil a gente Sim. olhar para o outro. É muito mais fácil. É muito mais tranquilo, né? Falar que o outro precisa, que não sei o quê. Mas eu mesma estou sendo tão egoísta que eu não estou olhando para mim, né? Então, assim, Não tem a quem você precisa se tornar? autorresponsabilidade, né? Quem você precisa se tornar para merecer esse marido, sabe? É. Então, reflitam aí, vocês que estão ouvindo, né? Mas vamos lá, Agora eu quero. vai. Vai. Não, continua. Então, talvez você que esteja ouvindo está pensando, como eu posso viver esse novo todos os dias? Que dica você daria, Dani? Pontua aí, o que se você pudesse dar 3 dicas para viver o novo todos os dias, já que a gente falou, né? Você mesmo trouxe aqui que o novo ele é constante, é todo dia mudando essa mentalidade. Ai, vamos lá. Tem tanta coisa, mas eu acho que eu vou trazer até uma coisa que foi algo que eu aprendi em 2024, assim, e que a gente fala muito, porta entreaberta não é porta fechada. Boa. Porta entreaberta não é porta fechada. Então, você precisa fechar a porta. O que que significa dizer? Não dá para querer viver o novo preso no passado. Simples assim. E eu aprendi isso nesse último ano de 2023, 2024. Assim, porta entreaberta não é porta fechada. Então, se você tem Bora uma queimar as porta, carroças. falei para minha terapeuta, essa ponte está queimada. Quando você queima a ponte, você não tem como voltar. Porque você vai ter tanto trabalho de construir uma ponte nova para retroceder, você não retrocede.
Então, anotem isso aí. Porta entreaberta não é porta fechada. Para alcançar o novo, você precisa abandonar o velho, você precisa deixar o passado para trás, você precisa fechar a porta e queimar a ponte que precisa ser queimada. Então, queime a ponte que tá te prendendo no passado. Atravesse ela e queima, sabe? Simples assim. É, não queima com você por É, dentro, não. o primeiro Queima passo, através, né? através. Primeiro passo. Mas acho que uma seria essa, Carol. É, boa. É, e eu acho também que assim, não adianta a gente querer botar o pé na porta e querer mudar tudo. A gente não vai conseguir, a gente vai se frustrar, a gente vai paralisar. Como muitas das vezes, várias coisas na nossa vida a gente paralisou, e aí vem esses pensamentos de que a gente não pode, a gente não consegue, isso não é para mim. Isso não é para mim, acho que é o que fica assim, quando você tá rompendo, é a primeira que vem. Isso não é para mim. E aí, se eu pudesse dar uma dica olha para sua vida, para sua roda da vida, né? Dani sabe mais do que eu, é roda da vida, Sim. né, que fala. É, a roda E da aí é vida. dividido em várias coisas, né? São 11 Espiritualidade, áreas. família, Isso. relacionamento. Eu já fiz a minha na época, estava um pouquinho Saúde, equilibrada. espiritual, relacionamento, família, financeiro, conhecimento. É, saúde já falei, né? Espiritual também. E são 11. Não lembro as outras. Profissional. Profissional, amigo, social, tem tudo. Todas as 11. Então, pensa nas áreas da sua vida, porque todas elas você vai ter que mudar a mentalidade. Cada uma você Uhum. muda de uma forma diferente, de acordo com o que você está vivendo, é lógico. E começa a elencar elas. Qual é a que mais te incomoda? Boa. Começa pela que mais te incomoda. Eu também ouvi que o novo precisa de uma. Não é uma irritabilidade, é uma. Ai, quando a gente tá. Nossa, qual é o nome da palavra? Não é confrontar, não. Tipo, se rebelar, Uhum, sabe? uhum. Você precisa estar rebelde com aquilo ali. Não é rebelde, vou lembrar o nome da palavra. Qual a área da sua vida que você está mais assim, revoltado? Você Vou precisa ter uma voltar. revolta santa, entendeu? Uma Boa. revolta com objetivo. Porque aquilo ali vai te mover. Sabe quando a raiva te move? É tipo isso, você precisa ter uma revolta, você se revoltar. Como a Dani mesmo falou várias vezes para mim, cara, eu não acho normal eu acordar debaixo de tiroteio. É isso Eu aí. não acho normal eu andar na rua e ter que esconder meu celular. Eu não posso falar com alguém, eu tenho que esperar chegar em algum lugar para poder falar. Eu não acho normal eu querer caminhar, pegar um sol caminhando no meu bairro e não poder, porque eu tenho medo. Ou às vezes até dentro de casa ter uma bala perdida. Então, isso talvez tenha revoltado ela de querer sair daquela realidade. Porque ela experimentou o novo e ela falou, cara, é isso que eu quero. E aí ela batalhou para estar onde ela está. Então ela se revoltou com alguma coisa. E eu É acho que verdade. se eu pudesse dar uma dica, é isso. Pegue as áreas da sua vida, vê a área que você está mais revoltado, porque essa revolta santa, entre aspas, vai te impulsionar, vai te dar uma motivação maior para você sair daquela inércia, para você. É lógico que se você não tiver correndo da maneira certa, você vai se frustrar, você vai querer paralisar, enfim, diante de todas essas dicas que a gente deu. Mas se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, você tem grandes chances de parar no meio do caminho, ou às vezes nem de começar. Então, essa seria a minha dica. Perfeito. Muito bom. Bom, se você não anotou, guarda esse podcast, ouve de Ouve de novo, novo. anota, né? Porque a gente falou coisas aqui muito. E coisas que a gente viveu, né? Não é coisa de Não. livro, não é coisa de história, não. Coisas que a gente viveu, assim, nesses últimos anos de aprendizado. E a gente está sempre nesse processo de aprendizado, né? Eu aprendi que aquela frase, aquela máxima, né? Ninguém que senta, se você não senta para aprender, você não está pronto para ensinar, né? Não adianta você achar que está sempre sabendo tudo, porque você já fez um curso, já aprendeu alguma coisa, está certo? Não, que você não está disposto a sentar para ensinar, para aprender. Então, o aprendizado, o conhecimento é aquilo que você leva com você para sua vida inteira.
mas você tem que estar disposto a desbloquear a mente, né? A abrir Sim. a mente para aquilo que você tem que receber. Eu lembro que no método CIS, quando eu fiz o meu método, eu fiz 2 vezes e eu indico para todo mundo, assim, o CIS para mim foi um divisor de águas, tudo que eu aprendi, a formação em coach, a Febracis como toda, não é publi, tá, gente? Não tô fazendo publi, não. Poderia. Poderia, mas não é publi, não. Mas foi um divisor de água, assim, ela realmente explodiu a minha mente, explodiu tanto que eu lembro que eu queria ir embora. Eu não queria, eu não aguentava ficar lá de tanta coisa que estava me batendo, assim, de tanta coisa que era forte comigo. Tinha dias que eu queria ir embora. E só quem já fez o método CIS sabe como é que é estar lá, ser confrontado, você ter raiva, você querer ir embora, dizer que aquilo não é para você, mas você permanecer, porque você sabe que aquilo vai mudar de alguma forma dentro de você algo, entendeu? E que bom que eu fiquei, né? Que ali eu acho que foi o início para me fazer romper muitas coisas e chegar de repente até aqui, tá? Em todo esse processo de mudança. É, a Esse gente só podcast cresce tá no bom. desconforto. É, tá bom. E eu acho que se a gente pudesse resumir, né, isso tudo, eu creio que uma mentalidade, já que não é um dia, né, o novo não é um dia, o novo é uma mentalidade, eu creio também que essa mentalidade passa a ser um estilo de vida, né? Bom, né? Né? Então é um estilo de vida, porque já que é constante, isso vai participar da sua vida, vai virar um hábito você, Verdade. quando chegou nesse lugar, você não vai parar, você vai continuar. E o nosso Deus, ele tem novidade de vida. Então, eu não sei vocês, mas às vezes, quando a gente está vivendo a mesma coisa, vem uma inquietude, algo assim de dentro. Então, eu creio que tem na gente essa busca pelo novo. A gente quer Uhum. viver o novo, só que muitas das vezes a gente não sabe como. Ou muitas das vezes a gente é muito mais influenciado pela nossa realidade. E aí a gente não consegue romper, a gente sozinho, a gente não tem força. Então, se você não frequenta outros ambientes para te trazer esses gatilhos para você falar assim, opa, o que eu tô vendo aqui não é normal. Opa, o que eu tô vendo aqui não é a vida que eu quero ter daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Para ter esse confronto, você não vai conseguir, É verdade. Faz todo sentido. Muito bom isso. É um estilo de vida mesmo, é uma busca né? diária, de todas as formas, né? E às vezes você que está ouvindo, você não precisa ter dinheiro para pagar um curso, para não sei o que, porque você pode pensar agora, mas é porque elas têm condições, ou mas é porque não sei o que, é porque elas são estudadas. Não, os podcasts são gratuitos, né? Então, baixou a plataforma, você ouve, você aprende. Tem grandes pessoas aí ensinando, dando conhecimento ali gratuito, conteúdo gratuito e que muda a tua mentalidade. YouTube, tudo. Então, assim, você só precisa decidir, né? Tem que querer, né? Tem que ter a É, querência. tem a tal do tem que querer. Se você não É. quiser, eu não posso querer por você, né? Não posso E fazer é isso. isso aí, é independente de condição, porque tem muita gente que tem dinheiro e não quer, É porque isso. o dinheiro vai comprar tudo para ela, né? Mas aí quando tira o dinheiro, a única coisa que ela tinha era só o dinheiro, né? Era só o dinheiro. E é aquilo que a gente fala, né? E tá tudo bem, né? Que cada um Sim. vai viver a vida que deseja e tá tudo bem, entendeu? É, E a gente vai seguindo, entendeu? Se respeitando, Gente, respeitando todo mundo e é. vamos embora. É isso. Cada um sabe a vida que quer ter. Aí depois não vem falar assim, a grama do vizinho é mais verde, É... né? é porque fulano tem dinheiro. Ou, Aí você fica justificando a vida do outro, perdendo, e o outro tá indo, você tá indo. né? É isso. Bom, Muito bom. se esse tema fez sentido para você, já deixa um comentário. Se você gostou do tema, coloca aí nos comentários sugestões para próximos episódios. Boa. Curte, compartilha, envia para alguém que você fala assim, cara, essa pessoa precisa mudar a mentalidade. A gente está aqui, a gente está recebendo vários comentários
super positivos. E aí eu até falei no último podcast, recebi um comentário, eu falei assim, cara, que bom que você gostou, que eu não sou maluca, eu não tô sozinha. Então, esse podcast é para a gente mostrar não só o meu pensamento como o da Dani, mas para também compartilhar com vocês e para que isso continue reverberando nos comentários. Então, fica ligado. Nós estamos agora em todas as plataformas, não é isso, Dani? Todas as plataformas essa semana. A gente estava ali construindo o canal no YouTube, já tá ok, canal tá no ar, Facebook, Instagram e Spotify. Arrasamos. Perfeito. Então, lá no YouTube você encontra os episódios que a gente grava junto, né? Os episódios Uhum. de vídeo, e aqui no podcast, no Spotify você tem os dois, tem só áudio e tem o vídeo, tá? E tem muita coisa boa por aí, tem muito episódio para você refletir, para você começar a mudar agora, antes que o ano acabe, para você realmente viver um 2025 diferente de tudo que você já viveu. E a gente está aqui também porque vocês precisarem. Acessa lá o nosso Instagram, e aí faz sentido podcast. Nós estamos te esperando lá. Lá a gente compartilha essas frases de efeito que vocês adoram, alguns vídeos de reflexão, agenda, e vocês também conhecem um pouquinho da gente. Não é não, Dani? É isso mesmo. Bom, eu amei gravar esse podcast. É um assunto que, se deixar, eu falo aqui, a gente pode falar a noite inteira, o tempo inteiro aqui. Mas, se você gostou, como a Carol falou, compartilha, envia para alguém, deixa nos comentários, manda um direct no Instagram, faz aí um barulho para ver se a gente consegue atingir mais pessoas, que a gente possa levar esse conhecimento, esse conteúdo para outras pessoas que precisam, de repente ter essa virada de chave, ter esse estalo. A ideia aqui é a gente ajudar, e eu acho que isso, Carol tem o dom de servir, e isso aqui é uma forma da gente servir também, da gente ensinar. Vocês não percebem, mas eu amo falar, entendeu? Como Carolina fala, que eu adoro esse lugar. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada mais esse podcast, mais esse assunto. Foi incrível. E a gente não pode finalizar sem a pergunta. E aí, faz sentido? Deixe nos comentários e a gente se vê no próximo episódio, combinado? Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Beijo, até o próximo.